Olá, sejam todos bem-vindos a essa nossa aula de hoje de diagnóstico da sua clínica. Nessa aula a gente vai ver muita coisa para você entender onde estão problemas que às vezes você não está conseguindo ver até agora, né? Ou até você tem noção, mas não conseguiu solucionar. Então é isso que a gente vai fazer hoje aqui através de uma planilha. Então você vai ter dados certinhos com números para você entender claramente onde estão esses problemas aí que estão te impedindo tanto de chegar onde você quer chegar com a sua clínica ou com o seu consultório. Então é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu sempre gosto dessas aulas, dessas masterclass. A gente tem bastante conteúdo para estar passando para vocês. Dúvidas, eu peço que vocês fiquem mandando aqui no chat. A gente vai ter momentos aqui para ficar respondendo para vocês. Eu não consigo ficar vendo o chat, mas a gente vai ter pessoas aí ajudando aqui a gente a estar respondendo. Qualquer coisa, passam para mim também essas dúvidas de vocês. É só mandar no chat aqui que a gente vai respondendo, ok? Qualquer coisa também, manda dúvidas lá no nosso grupo, no WhatsApp, que eu posso ajudar vocês também, ok? Então, muito bom. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui como vai funcionar a nossa aula, mas vão me falando aí de onde vocês são, né, qual a cidade de vocês, para entender um pouquinho aqui onde está se situando aí, que espero estar chegando nesse país inteiro aí para estar ajudando todo mundo de norte a sul, ok? Então, algumas coisinhas, alguns detalhezinhos antes, tá, para a gente começar. Esteja num local muito adequado para estar ouvindo essa aula, porque pode ser que você esteja num lugar aí mais movimentado e, nesse caso, talvez você perca algum detalhe aqui e, perdendo algum detalhe, talvez a conta fique falha aí, né? Os números que você vai ter que preencher. Então, esteja no lugar adequado aí, sem muita pontos de atração para você, né? Que você fique tirando a atenção daqui. Celular, né? Tente, não sei se você está assistindo a aula no celular, mas eu aconselho você estar assistindo essa aula no computador, porque a gente vai precisar preencher na planilha. Então, se você não tiver no computador, talvez seja um pouquinho mais complicado para você estar fazendo essa planilha e realmente identificar onde estão os seus problemas. Então, eu enviei lá para vocês no grupo do WhatsApp essa particularidade aí, se puderem assistir no computador. Mas caso você não tenha visto a mensagem e agora puder entrar no computador, vai ser mais fácil da gente conseguir direcionar aqui a aula até para você ir preenchendo, tá? Então, se você estiver no computador, cuidado com o celular, porque o celular é um ponto de desatenção muito grande para a gente, né? É um ponto até de atenção, né? Mas tira o foco aqui da nossa aula. Então, eu peço você que, se puder, deixe o celular aí no canto, deixe ele no mudo, porque ficar pipocando aquelas mensagenzinhas de WhatsApp, de promoção da Decolar, do Booking, acaba tirando a sua atenção de muita coisa que dá aula, tá bom? Então, se possível, deixa o celular essas próximas, acho que 1 hora e meia a gente vai demorar essa aula aqui, deixa ele aí num cantinho, maravilha? Eu vou abrir aqui essa próxima tela aqui para mostrar para vocês como vai funcionar essa aula. Então a gente vai ter, na verdade, 3 momentos específicos aqui. Uma que eu vou mostrando para vocês alguns slides para você ir acompanhando o que fazer nessa planilha e você está tendo acesso aí a essa planilha. Caso você não esteja tendo acesso, manda mensagem aqui no chat. A gente vai passar o link novamente para você que não conseguiu baixar. Mas é preciso dela, tá? Você vai precisar dessa planilha para conseguir acompanhar essa aula. Então a gente vai ter 3 momentos aqui, né? Um que eu vou estar falando com vocês só aqui na câmera, outro que a gente vai estar vendo a apresentação de slides e também a planilha. Para que o slide e a planilha? Porque eu vou te direcionando ao que você deve preencher na planilha. Então não adianta você agora abrir essa planilha e começar a preencher os dados da sua cabeça, porque você vai responder coisas que são da sua cabeça, talvez não sejam essas as perguntas corretas para você responder as perguntas aí da planilha, né, os números da planilha. Então aguarda, tá? Eu sei que dá vontade de já preencher tudo e ver qual vai ser o resultado, mas aguarda, ela vai ser feita com calma, com paciência, para que ela seja feita da forma correta, tá? Então, nos slides, eu vou te mostrando a pergunta que deve ser feita para você responder cada um dos itens aqui, tá bom? Então, aguarda, paciência, vamos fazendo juntos, tá? Então, quando eu estiver falando aqui, você ouve,
vai lá na planilha, preenche os números, e aí você vai ter um diagnóstico bem claro para a gente poder solucionar esses problemas que você está tendo aí de crescimento no seu consultório, ok? Então, eu peço para você aguardar um pouquinho, paciência, para a gente poder estar fazendo juntos, do começo ao fim, essa planilha. Daí no final você vai ver que vai ter um resultado muito bacana e eu vou te trazer soluções para esses problemas que você está encontrando aí no seu consultório. Talvez já fossem visíveis para você, mas talvez estivesse aí bastante oculto, né? Existem demandas muito ocultas dentro de uma clínica, de um consultório, que quando a gente faz esse diagnóstico, a gente consegue ter uma visão um pouco mais, eu falo da visão de helicóptero, né? Como se você subisse num drone e começasse a ver realmente os processos da sua clínica, e aí você conseguir entender claramente onde estão esses processos de falhas mesmo de crescimento, tá? De gestão, de processos. É isso que a gente vai ver hoje aqui nesse diagnóstico. Espero que vocês estejam tão animados quanto eu e vamos juntos preenchendo esses slides, ok? Então, vamos começar. Eu vou começar as aulas aqui com os nossos slides, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui os slides e para a gente conseguir realmente fazer junto isso, tá bom? Bom, essa aula eu resolvi montar porque eu vejo que é uma dúvida muito grande, né, das pessoas que me procuram para a mentoria, o programa Verde Consultório, mas as pessoas me procuram não sabendo muito nem onde estão os problemas. Geralmente o que eu vejo assim, eu estou com problema de captação, mas nem sempre é só o problema de captação. Eu sempre falo, até é uma provocação minha, né? Se hoje você recebe 30 pacientes aí no seu consultório, no dia, na semana, você consegue encaixar eles na sua agenda? Você tem um processo certinho de agendamento? Se a pessoa não pode um dia, como que é feito? Qual a conversa que é tida? Então, às vezes não é só o problema de captação, né? Como que está o processo do seu consultório. E se a gente não faz o diagnóstico, a gente não consegue entender isso. Porque se eu sei onde está um erro, eu foco nesse erro e beleza, eu sei onde está esse erro, mas e os outros erros estão em volta desse erro que eu não consigo ver? E muitas vezes a gente está tão focado no atendimento, no operacional da sua clínica, do seu consultório, que você não tem tempo para entender outros processos. E aí você só consegue ver que não está dando certo, mas aonde está isso? Então, a ideia de fazer essa aula de diagnóstico da clínica, do seu consultório, é que realmente você perceba, através de números, de gráficos, onde estão os reais pontos de gargalo desse crescimento do seu consultório, da sua clínica. Bom, então é por isso a ideia, e espero que seja muito útil realmente para você essa aula que traga mudança a partir de agora. Tá? Eu vou te mostrar problemas e mostrar soluções. E espero estar com você nesse processo, aí, nesse caminho de soluções. Tá ok? Então, antes de tudo, né, eu já vi alguns aqui que eu conheço, alguns que estão aqui na aula, até pessoalmente, mas alguns de vocês ainda não tivemos a oportunidade de estar conhecendo. Então, brevemente aqui, né, eu sou Romulo Erdini, eu sou marido da Graciele, pai do Rafael e da Mariana, dois atletas maravilhosos que me enchem de orgulho mesmo, muita honra em poder ser pai dessas crianças maravilhosas. Atuo como fisioterapeuta já há 25 anos praticamente em consultório. Tomei muita bordoada financeira da profissão e realmente foi isso que me chamou a atenção de estar estudando a parte de gestão. É uma coisa que a gente não tem na faculdade, né? Pelo menos na minha época lá, no final dos anos 90, a gente não tinha administração, gestão. A parte de administração era uma coisa que eu não conseguia linkar aquilo com o que eu ia vivenciar no consultório. Não sei se você passou por isso também na sua formação, na sua graduação, mas eu não conseguia linkar aquilo que eu ficava ouvindo uma aula também no terceiro ano de administração, eu não conseguia linkar aquilo, onde eu vou usar isso aqui na minha administração, de como que eu vou fazer isso. E eu saí da faculdade achando que era abrir um consultório e estava tudo pronto, né? Os pacientes iam aparecer, a gestão financeira estava toda feita, o marketing estava feito, né? E fui vendo a duras penas que não é assim, né? A gente precisa estar estudando essa parte de gestão também. Você, independente se tem um CNPJ ou não, eu sempre falo isso. Você tem uma empresa nas suas mãos. O seu consultório, a sua clínica é uma empresa, independente se você tem o CNPJ ou não. Você tem que agir como uma empresa. Você tem que ter a visão para onde você quer levar o seu consultório. Você tem que gerenciar dados, né? Não é só operacional. E eu vejo que o profissional da saúde não é só o fisioterapeuta. O profissional da saúde, ele é muito do operacional. Ele acha que é só atender que vai crescer o consultório dele. E não, né? Não é só assim.
Você tem que entender o que está acontecendo, senão você atende, 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 atende. No final do mês você fala, onde foi o meu dinheiro? Na verdade é porque ele nem entrou. Ou se entrou, ele foi tão mal gerenciado que você não sabe nem para onde ele foi. Né? Fica a corrida dos ratos, né? Aquela roda dos ratos, né? Você fica correndo, correndo, correndo e não sai do lugar. Né? Então, como fazer para crescer isso? Não é só no seu operacional. É claro que você tem que ter operacional de excelência, você tem que ter resultados, né? E é fundamental isso. Né? Mas é uma pergunta que eu sempre faço aqui, né? E me responde aqui no chat. Quantos cursos de gestão você fez até hoje? Né? Quantos cursos você realmente se dedicou? Não precisa ser online, presencial, não, independente, né? Ser online, presencial, mas quantos cursos de gestão você já dedicou o seu tempo de profissão para fazer? E faz uma comparação na balança disso com cursos que você fez da área técnica. É impressionante isso. Você vai ver que não tem nem como comparar. Deve ter feito aí 20, 30 cursos na área técnica. Agora com online talvez tenha feito até mais. Né? E talvez de gestão você não tenha feito nenhum. Tenha feito um, dois. Então a balança fica muito desfavorável. E entenda claramente, né? É, você tem que fazer cursos técnicos. Não dá para não fazer cursos técnicos. Porque senão você não vai ter resultado. Né? E se você não tiver resultado, não tem o que faça você crescer. Mas a questão é, só o técnico vai me fazer crescer? Né? Ou se eu não souber como conversar com o paciente, como melhorar a experiência dele, como fazer realmente que ele seja abraçado dentro do meu consultório, da minha clínica, isso faz parte do seu tratamento. Tá? Então, a ideia aqui é isso, é trazer esse diagnóstico para vocês. Né? E foi por isso, né? Foi por essas porradas que eu fui tomando aí que eu falei, não, peraí, eu preciso entender de gestão. E hoje em dia, minha função grande, né, no consultório, uma função grande é atender pessoas que precisam de ajuda, mas também ajudar profissionais de saúde, principalmente fisioterapeutas, a não passarem pelas pancadas que eu passei. Né? Eu quase desisti da profissão por conta do financeiro, não é por conta de resultados. E isso eu quero trazer para vocês a cada aula que a gente está junto aqui, né, nos processos de mentoria, é essa grande missão que eu tenho, né, é levar essa organização, esse conteúdo de gestão, por alguém que vivencia isso, né? Porque existem cursos de administração, mas não é um profissional da área, às vezes a pessoa nem atende, né? Ou, sei lá, não é da área, não atende e te passa um curso de gestão, não linka, né? Então, o que eu gosto muito, e muitos dos meus mentorados falam isso, né? O que eu gosto de estar com você é porque você vivencia aquilo que você fala. Né? Não é aquela coisa, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Não é isso. Né? Faça o que eu estou fazendo, faça o que eu fiz que deu certo. Então essa é a minha grande ideia aqui, trazendo essa aula para você identificar onde está o seu grande gargalo aí na parte de gestão do seu consultório. Bom, e para a gente acompanhar bem essa aula, como eu já falei para vocês, mas é um grande pedido aqui mesmo, tá? Que você foque muito no tema do slide. Eu sei que você já está com a planilha aí, dá vontade de ir para frente, já ir preenchendo tudo, mas é de novo o pedido que eu te faço, tá? Que a gente vá junto no foco do tema de cada um dos slides, tá? Eu vou estar falando sobre o tema, vou estar te propondo perguntas para você estar respondendo os itens do Excel. Então vamos junto devagarzinho nessa, tá bom? É um grande pedido que eu te faço, mesmo para que essa aula seja muito produtiva para você. E aí entra nisso, né? Preencher a planilha junto com a aula. E aqui, uma coisa muito importante. Vou até ir para a câmera só comigo aqui. Seja muito sincero com você mesmo nesse preenchimento. Eu não estou vendo esse preenchimento seu, talvez não esteja ninguém do seu lado vendo esse preenchimento, então você vai preencher com a forma mais sincera possível. Porque se você se enganar no preenchimento disso, na verdade a aula vai se passar como algo inútil, né? Se você não for sincero. Porque a gente precisa entender claramente, né? E eu sempre falo que os grandes pontos de mudança são a tomada de consciência, né? A gente só consegue mudar alguma coisa depois que eu tomo consciência do problema. E se eu ficar me enganando, provavelmente eu não vou conseguir tá entendendo onde está os problemas do meu consultório, da minha clínica. Então aqui é um grande pedido mesmo, mais um, né? Seja muito sincero nas suas respostas, tá? Porque a gente vai dar notas para cada um dos itens. E nessas notas é aí que você vai ter que ser muito sincero. Então, se for uma nota, dê a nota 1. Se for 2, dê a nota 2. Se for 3, dê a nota 3, mas dê com muita sinceridade, analisando, refletindo cada um dos pontos que a gente for ver aqui, tá bom? Então,
Você seguindo esses 3 pontos aqui, com toda certeza, o resultado dessa aula vai ser exatamente o que a gente quer, que você tenha um diagnóstico muito preciso de tudo que está acontecendo aí na sua clínica. Então, como eu acabei de mencionar aí, só você vai ter acesso a esse diagnóstico. A não ser que você queira mostrar para alguém. Mas fora esse caso, só você vai estar tendo acesso aos dados que estão aparecendo aí. Então, tanto faz falar de financeiro, de gestão financeira, de marketing, de tudo mais que a gente vai falar aqui. Só você vai ter acesso a isso. Então, haja com muita sinceridade, entenda que trazendo a consciência é o primeiro passo. Acabei de falar isso para você. Trazendo a consciência é o primeiro passo para que você mude. Então, leve isso muito a sério nessa aula aqui, ok? Então, como a gente vai preencher essa planilha aqui, tá? São só 3 notas que você vai precisar dar, mas que vai precisar refletir muito para responder cada uma delas, tá bom? Então, deixa eu só abrir aqui a planilha, só para você ter um acesso, né? Então, ela tá feita dessa forma, a gente tem alguns itens aí para ser analisados nesse momento, e uma coisa eu tentei deixar a aula bem próxima para 1h30, 2 horas, daria para a gente ter muito mais itens aqui, mas com esses itens a gente já consegue ter um diagnóstico muito preciso do que está acontecendo aí no seu consultório, na sua clínica, e aí já dá para ter um norte do que fazer, soluções possíveis e como eu posso te ajudar nesse momento, tá? Então, eu tentei dar uma enxugada aqui nesse diagnóstico para que dê tempo aqui, né? Para não fique uma aula de 6 horas, que aí provavelmente você saia no meio dessa aula, uma aula muito longa daí. Então, eu tentei deixar num tempo bom, que de 1 hora, 2 horas, 1h30, 2 horas, é um tempo que eu vejo hoje em dia, né? Já estando no mundo online aí há quase 6 anos, eu vejo que, na verdade, mais de 6 anos, né? A gente começou em 2018, então já tem aí um bom tempo aí no mundo online. Eu já percebi isso, que mais que 1h30, 2 horas é muito difícil que você mantenha a atenção no online. Então precisa de pausas mesmo. Então, 1h30, 2 horas é um tempo muito bom. Então, por isso que tem esses itens apenas, tá? E aí, como você vai preencher? Você vai ver lá que tem uma caixinha suspensa, no menu suspenso, com 3 notas, né? A nota 1, nota 2 e nota 3. Então, conforme eu vou perguntando para vocês e vou mostrando aqui nos slides, né, o que deve ser a pergunta, né? Então, se eu fizer uma pergunta para você, como está a sua gestão financeira? E vou dar alguns exemplos. Se você não tem a mínima ideia, tá? Se você nunca fez cálculos em relação a esse item que eu estiver falando, você nem imagina, né? O que tem que ser feito para chegar nesse número. Mas você falar, eu acho que a gente fatura tanto por mês. Eu acho que eu gasto tanto por mês. Se você responder, eu acho que, essa pergunta que foi feita, você vai responder com o número 1, tá bom? Então, para você entender claramente essas respostas aqui, tá? Se você não tem a mínima ideia daquele número, ou se você acha que, por exemplo, fala assim, ó, quanto você cobra na sua consulta? Você fala tanto. Você fala, você fez uma conta para chegar a isso? Você fala, não, eu acho que a gente tem um custo tanto, as pessoas aqui perto da minha clínica, elas cobram isso, um atendimento parecido com o meu, e foi por isso que eu cheguei nesse número. Ou seja, você não tem a menor ideia do porquê você está cobrando o que você cobra. Então, nesse caso, você vai responder com o número 1, ok? O número 2, quando você vai responder com o número 2? Quando você tiver uma ideia, você faz até as contas, mas não é algo rotineiro do seu dia a dia, do seu mês. Então você não faz isso todo mês. Você fala, tem meses que eu faço as contas certo, tem meses que eu não faço. Por exemplo, tem meses que eu faço certinho quanto deu de faturamento, tem meses que eu não faço. Então, nesse caso, você não é né? Você não faz, você tem ideia como faz esse número, você faz essas contas, mas você não faz sempre, né? Então, se isso não é frequente no seu processo de gestão da sua clínica, então você vai dar a nota número 2, ok? E se você tem tudo certinho, todos os meses, tudo anotado, se eu perguntar agora para você, né, quanto foi a receita do último mês, você vai lá e tem na planilha tudo certinho. Então, neste caso, você coloca o número 3. Eu tenho uma mentorada que é sempre assim, ela me pergunta a coisa, eu falo, então me mostra tal número. Ela pega na planilha, lá tá tudo anotadinho. Então, se você é essa pessoa aí que tem tudo anotadinho, é só abrir o computador, que tem todos os dados, tem todos os meses, isso tudo planilhado, você sabe onde está, né? Eu sei que estava em algum lugar aqui. Não, aí também não é 3, né? Então, você tem que ter isso tudo à mão, tá? Se você tiver todos esses dados à mão, você tem clareza de todos esses dados,
aí você dá uma nota 3, ok? Então não precisa só de número não, tá, gente? Mas tudo que você tiver clareza e que seja repetido todos os meses, você vai dar, então, uma nota 3 nesse item, tá bom? Então, número 1, 2 e 3, muito simples as notas que você vai ter que dar, mas para dar essa nota é importante que você reflita, tá? Você reflita muito antes de responder e não responda a primeira coisa que estiver na cabeça, não. Pensa, bom, deixa eu entender isso que ele está perguntando, eu faço todo mês, mas não faço todo mês, não. Eu achava que fazia, mas não faço. Então reflita antes de responder, porque aí você vai ter uma resposta muito clara do que a gente precisa fazer, ok? Bom, então como a gente já falou dos objetivos dessa aula, mas o objetivo aqui do diagnóstico em si, para que é? É para a gente conseguir melhorar realmente a eficiência dos seus processos. Quando a gente entende onde está o processo errado, a gente consegue corrigir. Se eu não tenho o processo, eu consigo criar. Então, é para melhorar a eficiência de todo o processo da sua clínica, desde que o paciente, você pense em como criar uma estratégia para chamar ele para o seu consultório, até o follow-up depois, mas todas essas processos para você melhorar a eficiência do seu consultório, ok? Melhorar a experiência do cliente e resultados financeiros da sua clínica. Grande foco aqui dessa aula, tá? E quando a gente consegue identificar, né, fazendo o diagnóstico, a gente consegue melhorar esses pontos e com isso fazer realmente que o seu paciente ele tenha uma percepção diferente do seu espaço e você também tenha um crescimento muito mais rápido. Então vamos lá, começando aqui, deixa eu aproveitar esse slide aqui, porque é nessa hora que a gente vai fazer o preenchimento então, tá? Então chegou a hora da gente começar então a mexer na planilha. Eu vou junto com vocês aqui, mas antes de preencher, vamos ouvir aqui essa parte do slide, tá? Então, vou mostrar o slide para vocês e a gente já vai no preenchimento, tá? Então, em relação aos dados financeiros, que é o primeiro item da nossa planilha, tá? Então, algumas coisas importantes aqui para a gente estar pensando juntos, tá? Receita mensal. Então, em relação a dados financeiros. Em relação à sua receita mensal, tá? Olha lá o que a gente pensa aqui, ó. Você tem clareza de quanto entra de dinheiro na sua conta de PJ do primeiro dia ao último dia do mês? Rômulo, eu não tenho conta PJ. Tudo bem. Então, o primeiro ponto aqui para você já pensar. Opa, peraí, eu preciso diferenciar o que é minha conta de pessoa física e o que é o dinheiro que entra no consultório, na clínica. Então, mesmo que você não tenha CNPJ, é fundamental nesse momento que a partir de amanhã, se você não tiver, abra uma conta para você de pessoa física e outra conta que seja de pessoa física, mas em outro banco para que seja a conta do seu consultório. As contas não podem se misturar. Isso aqui é uma falha financeira absurda. Besteira, não é besteira isso. Se você não sabe quanto é o gasto seu de pessoa física, quanto é o seu gasto de pessoa jurídica, isso tem um erro gigantesco aqui na sua parte financeira. Tá? E como a gente está falando de diagnóstico, então vamos pensar aqui já nesse primeiro ponto, e nem era essa a pergunta, tá? Mas você tem clareza então de quanto entra na sua conta do começo ao final do mês? Então, se você tem clareza, vamos ao contrário, né? Se você não tem a mínima ideia, né? Ou você acha que entra tanto, né? Do dia primeiro ao dia 30 do mês, então aqui é uma percepção sua, ou seja, você não tem clareza disso. Então, se você não tem clareza, nesse ponto aqui, você vai dar uma nota 1, tá? Então, lá na nossa planilha, nesse número aqui, né, nesse item, eu vou lá e preencho. Tá vendo? Tem 1, 2 e 3 aqui. Mas no caso, se você não tem a menor ideia, você vai colocar o número 1. Então, como você vai preencher? É só clicar no número aí, do lado tem uma setinha, clicar na seta e você vai colocar o número de 1, 2 ou 3, ok? Se por acaso, né, nessa ideia da receita mensal, você tem ideia sim de alguns meses, né, quanto entra naquele mês. Então, por exemplo, dezembro eu não soube, mas janeiro eu já sei, né? Fevereiro eu não tenho ideia de quanto está entrando. Mas outubro ainda eu lembrava, novembro passou batido. Né? Então, se acontece isso no seu mês, né, você sabe, alguns meses, você sabe quanto está entrando realmente no seu consultório, na sua clínica, e tem meses que você não sabe. Nesse caso, então, como a gente tinha comentado lá no início, você vai dar uma nota 2 aqui para esse item, tá ok? E se você tem isso
tudo organizadinho, do começo do mês até o final do mês, você sabe claramente todos os meses quanto entra, quanto sai, você vai dar uma nota 3. Ah, Romulo, mas eu tenho aplicativo, por isso que eu não vejo. Então tá errado. Né? O aplicativo faz para você gerenciar isso, ele só te facilita um processo. Né? Então, se você usa um aplicativo aí, né? É, eu uso o Seu Físio, tá? Eu usava o iClinic, mas achei esse Seu Físio muito bom, tá? Então existem muitos aplicativos aí que você possa usar, mas eu uso o Seu Físio, tá? Eu gosto muito dele, ele dá esses dados financeiros, mas não adianta ele dar e você não olhar, tá? Então, se você não olha, você tá aí na nota 1, tá ok? Não adianta ter um aplicativo que faça se você não tá gerenciando isso, tá bom? Então, se você tem clareza de tudo isso e faz todo mês, aí você dá uma nota 3. Lembrando, reflita para estar preenchendo isso, ok? Então aqui na nota de 1 a 3 na receita mensal. E assim a gente vai por todos os itens, tá bom? E aí, faturamento, então. Olha que interessante aqui, se a gente for pensar em faturamento, a primeira coisa que eu já te falo, né? Você tem clareza do que é faturamento e o que é receita mensal? São coisas muito distintas que você tem que ter clareza. Faturamento, o que é? São as vendas do seu mês. Então, quantos pacientes foram atendidos, quanto eles pagam por atendimento, você vai ter um faturamento. Né? Faz o número de pacientes vezes o quanto eles pagam, você vai ter aí um número de faturamento. Então, você sabe quanto entrou de vendas. Mas o que você precisa ter clareza? A receita, ou seja, quanto de fato desse número entrou no seu mês. Tá? Então, quantas pessoas pagaram naquele mês. Por que é diferente isso? Porque tem pacientes que você atende hoje, por exemplo, você passou no cartão de crédito, vai cair mês seguinte. Então, isso não entra como receita desse mês. Entra como faturamento, mas entra como receita do mês seguinte. Ok? Pacientes que atendeu agora, ele vai resolver pagar mês que vem. Ele sempre paga no dia 10 do mês seguinte. Né? Ele faz as consultas, ele paga no mês seguinte. Isso faturou um mês, mas a receita é do mês seguinte. Okay? Então, se eu atendi um paciente agora nesse mês, mas ele vai me pagar só no mês que vem, ele entra como faturamento desse mês, mas entra como receita do próximo mês, okay? Aquele dinheiro que ele vai me pagar. Então isso é muito importante você ter clareza. Eu não vou me estender muito aqui não nessa diferença entre faturamento e receita. Tem vídeos aqui no YouTube, tá gente? Papo de consultório, procura lá, faturamento e receita, que tem na descrição, você vai encontrar esse vídeo, e aí tem uma clareza muito maior sobre essa diferença. Eu não vou ficar me estendendo muito não aqui, porque a aula já está longa. Se a gente ficar estendendo nesses itens, a gente vai ficar com uma aula muito longa, e aí talvez vocês nem cheguem no final dela de cansaço, tá bom? Então, olha lá, gente, voltando aqui, né? O faturamento, então, você tem clareza de quanto é o faturamento, né? Com precisão, o seu faturamento mensal. Então, quanto é que está sendo o seu faturamento? Se você acha que é tanto, você vai preencher lá com o número 1, ok? Se você sabe quanto é, mas não é todo mês que você faz, você vai preencher com o número 2. E se você tem clareza disso, todos os meses você faz isso, número 3, tá bom? O que é importante aqui, se você tem um aplicativo que faça isso, mas você não gerencia isso todos os meses, está errado, você vai dar nota 1 aqui para você. Porque não adianta o aplicativo fazer e você não está controlando isso. Tá? Então, aplicativos. A gente usa aqui aplicativos também no consultório, tá? Na nossa clínica. A gente usa o Seu Físio, tá? A gente já usou o iClinic, hoje a gente tem usado o Seu Físio, mas existem muitos, acho que tem Zen Físio, tem muitos aplicativos aí que podem te ajudar nesse processo de gerenciamento de consultórios e clínicas, tá bom? Então, que você tenha aí, mas que você veja todo mês. Não adianta você ter e não usar, tá bom? Essa parte de gestão financeira, tudo bem? Então, deixa eu só voltar aqui na minha planilha. Se você, então, sabe claramente, você vai colocar 3. Eu coloquei o número 2 aqui, um exemplo, tá bom? Então, clareza aí nos seus preenchimentos. E na sequência aqui, próximo item que eu elenquei para vocês aqui, taxa de cancelamento. Então você tem clareza de quantos pacientes no seu mês desmarcam, tá? Ou não. Por que isso é muito importante? Porque às vezes você começa a semana com a agenda cheia, mas os pacientes começam a desmarcar e marcar para a semana seguinte. Ou seja, a semana seguinte você vai estar com a agenda cheia de novo, só que teve um monte de buraco da semana passada. Isso aqui acaba com o seu financeiro se você não tiver clareza disso. Ok? Então, você tem clareza disso. Imagina que você tem, sei lá, 100 atendimentos no mês. Desses 100, 15 pacientes não vieram, ou seja, você tem 15% de desmarcações. Ok? Então, esse número é muito importante que você não chute ele, que você tenha clareza, que você faça um controle quinzenal, um controle mensal, um controle diário, se possível.
tá? Eu aqui, a gente tem um relatório, né? O paciente desmarcou, qual a razão, já remarcou, não remarcou, se não remarcou, por que que não remarcou? Então, tem que ter esse controle aqui, senão você se perde, não só no seu financeiro, mas também como acompanhamento do tratamento desse seu paciente, o que é mais importante. Se você não sabe o que está acontecendo, por que ele está desmarcando, como que é a sequência de tratamento está sendo feita aí com ele, tá bom? Então, se você, nesse item, tem clareza desses números, todo mês você acompanha, você vai colocar o número 3. Se você tem clareza, mas não é todo mês que você acompanha, o número 2. E número 1, se você não tem a menor ideia do que está acontecendo, ou se você tem um aplicativo que faça esse controle, mas você não vê também, né? Então tem lá quantos pacientes marcaram no mês, mas você não tem a mínima ideia de acompanhamento disso, tá bom? Então não adianta, de novo, ter o aplicativo e isso não ser usado constantemente, ok? Então a gente finalizou aqui nessa parte de dados financeiros. Vamos para o próximo item aqui da nossa aula de diagnóstico. Fluxo de pacientes. Então, o que a gente vai mensurar aqui nessa parte de fluxo de pacientes? Número médio de pacientes por dia, número médio de pacientes por mês. Então, clareza aí de quantos pacientes estão passando aí na sua clínica, no seu consultório. E se tem mais de uma pessoa, você tem que ter clareza também, não é só nos seus pacientes, mas no fluxo que está acontecendo no consultório, ok? Ou na sua clínica. Taxa de conversão de consultas, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, e taxa de retorno dos seus pacientes para o tratamento, porque muitas vezes o paciente vem à avaliação, vem à consulta, porém não continua. Então aqui a gente vai fazer um diagnóstico do fluxo dos pacientes que estão indo aí no seu consultório, ok? Na planilha aqui você vai ter que o primeiro item aqui na planilha, né, é média mensal, tá bom? Então é nesse item aqui que a gente vai preencher. Mas como que você vai preencher isso? Você tem clareza do número médio de agendamentos do seu dia no seu mês. Então você tem clareza de quantos pacientes estão agendando consulta com você. É diferente da desmarcação que a gente viu agora há pouco, né? Aqui é qual o fluxo de agendamento que você está tendo. Não precisa ser só avaliação, não, tá? Mas quantos pacientes dia, quantos pacientes mês você está tendo, tá bom? Quantos buracos na sua agenda tem, tá? O que está acontecendo aí que não está sendo preenchido, tá bom? Não é desmarcação, tá bom? Um buraco lá que você não está conseguindo preencher. Tenha clareza desse número, tá bom? Então, indo lá para o nosso preenchimento, tá? A clareza do número médio de atendimento. Então, a gente vai lá na planilha, olha, média mensal. Você tem ideia disso, né? Mas você nunca tem anotado isso, ou você não tem a menor ideia de quantos pacientes estão passando com você por mês, você coloca o número 1. Você tem uma clareza muito grande do que acontece, mas não é todo mês. Você vai colocar o número 2. E se você faz o controle disso todo mês, você tem clareza absoluta do que está acontecendo, quantos pacientes estão indo no seu consultório, quantos estão agendando, você tem a clareza disso. Aí você coloca o número 3, tá bom? Então aqui a gente vai colocando aí o que for da sua vivência no dia a dia, tá bom? Taxa de conversão, aqui é um dado muito importante e esse dado poucas pessoas fazem isso no início, né? Hoje em dia meus mentorados fazem isso, porque é uma coisa que eu cobro bastante deles, esses números, tá? Sempre que tem um mentorado meu que vem com uma dúvida, a primeira coisa que eu faço de perguntas é em relação a números, porque sem números a gente vai no achismo, né? E nunca pode ser achismo, tem que ser um número concreto. Então, se você não sabe números da sua clínica, está muito falha a gestão e até a visão de crescimento, para onde vai essa clínica, tá bom? Então, olha lá, vamos pensar aqui na taxa de conversão. Então, o que é essa taxa de conversão? É chamada de CRO, tá bom? O que a gente vai fazer? Número de vendas dividido pelo número de chamadas. O que quer dizer isso, então? Quantos fechamentos de pacientes novos você teve no mês? Tá? Então, aqui não é de pacientes antigos, não. Tá? Essa taxa de conversão é de pacientes novos que ligam para vocês e vocês fazem realmente o fechamento de um tratamento, que a pessoa venha até o consultório. E também não adianta só falar, a pessoa falar, beleza, então pode deixar marcado, e não vai. Isso é venda concretizada do seu tratamento. Tá? Uma pessoa que ligou, marcou e foi no seu consultório. Então, isso a gente vai considerar aqui na taxa como vendas. Dividido pelo número de chamadas. Então, digamos que você tem 50 chamadas no mês, mensagem, WhatsApp, ligação, o que for.
tá? Pessoas que procuram o seu atendimento, e 10 pessoas fecham, né? Então, a gente vai dividir 10 dividido por 50, tá bom? Então, a gente vai ter aqui uma taxa de conversão de 20%, tá bom? Então, é esse número que você tem que ter. Então, você sabe que no seu consultório, 20% das pessoas que te ligaram, vocês converteram. É uma taxa baixa, mas é um número que eu chutei aqui de um exemplo, tá bom? Você tem clareza desse número? Você já tinha feito esse número, tá bom? Esse é um número que não é muita gente que faz, não, e é fundamental, principalmente quando você pensar em marketing online, esse número é importante, você saber até para quanto investir. Ah, eu posso investir tanto que eu sei que se ligarem tantas pessoas, vamos ter tanto de conversão, tá? Então, são dados importantíssimos. Então, aqui de novo, tá? Taxa de conversão. Se você nunca fez isso, ou você tinha uma ideia, mas é um número que você acha que é tanto, aí eu acho que eu converto 30%. Se você acha, é o número 1. Tá? Se você já fez isso há alguns meses, mas não é recorrente você fazer essa conta, você vai colocar como número 2. E se você tem isso claro, todo mês você faz essa conta, você sabe claramente quanto é a sua taxa de conversão, você vai colocar o número 3 nessa parte da planilha. Tudo bem? Vou colocar o número 3 aqui de exemplo. E taxa de retorno. Então a gente vai para a última parte aqui desse slide. Tá? Então o que é a taxa de retorno? Dos pacientes que já iniciaram o tratamento, quantos por cento voltam para o tratamento? Porque muitas vezes acontece isso. O paciente agenda, ele vai, mas ele não retorna. Ok? Você fala, eu acho que são 100% das pessoas que vêm e voltam. Se você acha, já sabe qual é a resposta, tá? Não vou ficar me repetindo. Então, é importante que você tenha isso, essa clareza. Então, os pacientes que vão se atender na sua clínica, no seu consultório, quantos deles realmente voltam para fazer o tratamento que você propôs? Né? Então, esse número é importantíssimo quando a gente pensar em fluxo de pacientes, tá bom? E está aqui. Deixa eu abrir a planilha nessa taxa de retorno, tá? Então, se você não tem ideia ou você acha que você vai colocar o número 1. Se você tem clareza disso, mas é só alguns meses que você faz, você põe o número 2. E se realmente existe um controle feito, aí você vai colocar o número 3 para esse último dado aí do fluxo de pacientes. Maravilha? Estamos indo junto aí? Tá? Dúvidas, vão mandando aqui no chat que a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Eu não consigo ficar parando a aula para ficar vendo o chat aí de vocês, mas a gente tem nossas ajudas aqui no chat que vão estar respondendo para vocês, ajudando aí nessas dúvidas, tá bom? Então, fomos para o item 2 aí da nossa planilha, que é fluxo de pacientes. Vamos agora aqui para capacidade produtiva. Tá? Então, quais são os 3 itens aí que eu elenquei para vocês? Salas disponíveis versus a ocupação real do seu consultório, da sua clínica, horas úteis disponíveis por profissional e aqui um dado importantíssimo, receita pedida por conta de uma capacidade produtiva mal feita, tá bom? Isso é muito importante, né? Que é dinheiro que eu chamo de dinheiro na mesa, né? Quanto de dinheiro na mesa você está deixando por mês, tá? Se você não faz essa conta de capacidade produtiva, você acha que está tudo ok e, na verdade, sua sala está lá parada, tá bom? Então, a sua sala estando parada quer dizer receita pedida, tá bom? Então, vamos entender como preencher essa parte aqui da planilha com nossos slides aqui. Então, a sala versus ocupação, tá bom? Quantos períodos por dia, tá? Então, quantos períodos por dia as salas estão ocupadas? Então, eu vou dar um exemplo para você aqui, tá? Você tem lá a sua sala e você só atende de manhã, né? Na segunda-feira você atende de manhã, terça e quarta você atende o dia inteiro, quinta você atende só de manhã e sexta só de manhã. Então, você tem segunda à tarde livre, quinta-feira à tarde livre e sexta-feira à tarde livre. Ou seja, de 10 períodos na semana que você tinha, estão sendo ocupados apenas 7. Tá bom? Então você vai fazer uma taxa de ocupação lá para entender claramente, né? Quantos períodos estão ocupados e quantos não estão ocupados. E tem muita gente que não percebe isso. Né? Eu vejo nas entrevistas minhas de mentoria, eu percebo que às vezes as pessoas não fazem essa conta e passa desapercebido. Mas são só 2 períodos no mês. 2 períodos no mês são 8 períodos no mês. Né? 2 períodos na semana, né? 2 períodos na semana são 8 períodos no mês. 8 períodos no mês são 96 períodos no ano que você deixou de ter um faturamento, uma receita naquela sala. É muita coisa.
Muita coisa, né? Coloca isso na década, né? O quanto de dinheiro perdido vai embora, sem você perceber. Tá? Então, essa parte da planilha, como a gente vai preencher, então, olha lá, salas disponíveis versus ocupação. Se você tem clareza disso, né, que você sabe todo mês quanto está lá de ocupação, quanto não está de ocupação, você vai colocar o número 3. Se você sabe alguns meses e outros não, já sabe, aí coloca o número 2. E se você tem uma ideia ou não tem a menor ideia, mas você não tem isso anotado, você acha que é tanto de ocupação, você vai colocar o número 1 aqui. Maravilha? Então, esse é a primeira parte aí da capacidade produtiva que vocês vão estar fazendo. Tudo bem? Horas úteis. Então, olha lá, gente, o segundo item da capacidade produtiva. Quantas horas os profissionais estão disponíveis por dia? Tá? Então, por que é importante isso aqui? A gente está falando de capacidade produtiva. Se a sua sala está disponível 10 horas por dia, mas ela consegue realmente ser preenchida 4 horas, pô, tem 6 horas aí que essa sala não está produzindo nada. Só que sabe o que é mais importante disso? Essa sala você está pagando. Esse horário você está pagando. Ah, mas a sala é minha. Independente. Você está pagando. Você tem um custo, um aluguel. É para você mesmo esse aluguel se a sala for sua. Mas se não é para você, é para alguém. Tem custo da energia, tem custo de uma secretária, tem custo de limpeza que tem que ser dividido por todos os horários. Esse horário te custa. E se não tem ninguém lá, você está pagando para não produzir nada naquele espaço. Tá? Então, por isso que é muito importante saber quantas horas realmente os profissionais estão disponíveis para usar essa sala. Tá bom? Então, quantas horas realmente esses profissionais estão usando essa sala. Tá bom? Então, não é que eles estão disponíveis, eu estou disponível 1 hora, não. É quantas horas úteis realmente estão sendo produzidas no seu dia a dia. Tá bom? Então, olha lá, horas úteis por profissionais, tá? Se você tem clareza disso, você vai colocar número 3. Se você faz alguns meses você tem ideia, outros meses não, número 2. E se você não tem nem ideia desses profissionais, quantas horas eles estão realmente utilizando a sala, deu problema aqui no microfone, utilizando a sala, você vai colocar o número 1, tá bom? Então, horas úteis por profissionais. Entendam claramente aqui, tá, gente? Que isso aqui é um fato de perda de receita muito grande. E agora talvez já tenha caído a ficha, né? Que a gente não tenha ideia de quanto é a receita perdida, tá? Então, se você tem clareza, né, de que cada horário aí que está se perdendo, quanto é, você já está no caminho muito bom, tá? Para mudanças. Então, ó, quanto de receita está ficando perdido nesses horários que você não estava ocupando a sala ou que não tinha ninguém aí, tá? Por que isso é muito importante? Eu vejo que algumas pessoas atendem num lugar e depois atendem em outro. Mas eu alugo uma sala, por exemplo. Só que tem alguns momentos que eu vou atender em outra cidade. Pô, esses momentos que eu não estou atendendo na sala que eu alugo, eu estou pagando para ela existir. Só que eu não estou recebendo. Aí sabe o que acontece? Você vai ter que pagar essa sala com a viagem sua. Né? Com o que você recebe no outro lugar, você vai ter que pagar essa sala que está ficando parada lá. Então, por que não chamar alguém para estar nessa sala? Ok? Então, nesse item aqui você vai preencher. Olha, se você tem clareza da receita perdida, você coloca o número 3. Se você sabe alguns meses, você coloca o número 2. E você não tem ideia disso. Né? Isso agora que você falou, Romulo, que eu me toquei disso. Né? Ou se você sabia disso, mas não fazia conta. Aí você coloca o número 1. Tá bom? Então aqui vocês vão preenchendo aí como vocês estão refletindo e entendendo cada um desses passos. Maravilha? Então o próximo slide aqui sobre estratégias de captação agora de marketing digital. Então agora os números aqui vão ser um pouquinho diferentes da nota, tá? Mas eu já explico para vocês. Então olha só que interessante. Sobre marketing digital. Primeira coisa, a presença no digital. Eu te pergunto aqui, né? Você tem uma página sua profissional ou uma página pessoal? A primeira coisa aqui, né, quando eu falo de Instagram, por exemplo, no seu Instagram é uma conta que a pessoa para te seguir, ela precisa solicitar para seguir você ou ela clicou em seguir, ela já está seguindo? E tem que ser uma conta profissional aqui, né? A sua presença digital não é só para quem você aceitar, ela tem que estar sendo distribuída para todo mundo. Então, essa presença no digital, a sua conta, por exemplo, primeira pergunta aqui, a sua conta, ela é aberta para todo mundo? Se já não for, já pode colocar um aí na nossa planilha, tá bom? Mas não, ela tem uma conta do Instagram, é uma conta que ela é aberta a todo mundo, só que eu não tenho muito conteúdo relevante em relação ao meu público, né? Eu tenho um monte de foto de viagem
e com a foto de conteúdo mesmo relevante, não tem nada. É claro que pode ter e deve ter fotos de vida pessoal, mas é uma foto a cada 9 fotos que você coloca, uma foto a cada 6 fotos que você coloca. Mas é muita coisa de conteúdo relevante para o seu público. Então a presença do digital aqui não é só você estar lá, mas, por exemplo, você tem um canal de YouTube com conteúdo relevante para o seu público, você tem um Instagram com conteúdo relevante, né, ou, sei lá, o Facebook, o TikTok seu, depende do seu público, o TikTok também pode estar valendo a pena você estar lá. Existem conteúdos relevantes para o seu público. É isso que a gente está falando de presença digital. Bom, não é só, não, eu tenho uma conta no Instagram. Isso não é presença digital. Bom, então a primeira coisa é o quanto está realmente enraizada a sua presença no digital. O quanto de conteúdo relevante. As pessoas entram no seu Instagram e querem continuar lá, querem ver mais coisas. Né? Pô, tá interessante esse conteúdo, quero seguir mais. Olha, ele está falando da minha dor aqui, deixa eu seguir ele. Tá? Quanto você já fez de Reels patrocinado, né? O quanto você realmente tem criativos que estão chegando nas pessoas. Porque senão, esquece, você não tem presença no digital, não é só ter uma conta que é presença no digital. Google, né? Você tem lá o perfil do Google, tem lá a divulgação do seu espaço, tem algum criativo seu que aparece no YouTube para alguém que está vendo alguma coisa sobre saúde. Então, isso é presença digital. Então, se você tem uma ideia, né? Você tem uma conta no Instagram, você não usa muito ela, não tem um conteúdo relevante, aí você vai dar nota 1. De vez em quando eu faço isso, né? Às vezes eu sim, às vezes eu não faço, aí você coloca nota 2. E se não, se isso é uma frequência, você produz conteúdo relevante para o seu público, se você produz conteúdo às vezes e coloca lá, isso é número 2. Isso não pode ser número 3, tá bom? Não, olha, todo mês faz parte do meu trabalho, né, tá presente no digital. Então a gente produz conteúdo, a gente divulga, a gente responde os pacientes, a gente responde o canal do YouTube. Então aqui para ser 3 você tem que ter presença em todas as mídias aí, né, gente? YouTube, TikTok, se fizer sentido para você, no seu público, tem presença no YouTube. Então aí você coloca o número 3, tá bom? Se não, coloca ou o número 2 ou o número 1. Então, você só tem uma conta lá, você não faz quase nada com ela, seu conteúdo, muita coisa não é relevante para o paciente que está te procurando, ou, por exemplo, você tem aí um monte de foto lá de família, foto sua, e para o paciente mesmo quase não tem nada. Tá? Aí você coloca o número 1. De vez em quando a gente faz isso, né? Eu tenho algumas contas e de vez em quando eu produzo conteúdo, coloco lá, e aí você coloca o número 2. E aí o 3, como eu falei, tá, gente? E a frequência disso, então, né? É algo que você torna isso como uma realidade do seu trabalho, né? Você tem um tempo da semana que você para gravar conteúdo, para fazer conteúdo, né? Para criar lá a programação da sua semana. Então não é só frequência de publicação, é frequência de produção também, né? Você parar, criar conteúdos, gravar conteúdo e tá programando lá. E você não precisa estar publicando todo dia, deixa lá programado para publicar. Olha, eu não faço, mas eu tenho uma equipe que faça isso. Ok. Então, essa frequência aqui é diferente da presença digital. Né? A frequência é quanto realmente isso está esquematizado no seu dia a dia como uma parte do seu trabalho. Toda semana você tem um horário lá que é produção de conteúdo, é divulgação de conteúdo, é pensar em como vai divulgar isso, né? Que plataforma a gente vai colocar isso. Tá bom? Então, quais momentos você tira do seu dia, da sua semana, para estar presente? Não, eu não tiro nada, às vezes eu faço, às vezes não, mas não é uma coisa que eu penso em fazer. Número 1. 2, tem meses que eu faço isso certinho, mas tem meses que eu não faço. Número 2, de notas. Okay? Número 3, eu faço isso claramente, sento com a minha equipe de marketing, a gente planeja a divulgação, a gente cria conteúdo, a gente publica conteúdo, e aí sim você daria uma nota 3 aqui para você. Tá? Então, nessa planilha, nesta parte aqui de marketing e captação, você vai colocando esses 3 pontos aqui, tá bom, gente? Frequência, estratégias e realmente qual é a sua presença. Aqui está escrito marketing e captação, mas aqui na verdade seria está escrito errado aqui, né? Seria a sua presença no digital, tá bom? Eu não estou com muita presença, minha frequência é mais ou menos, e realmente estratégias eu estou criando de vez em quando, tá bom? Um chute aqui de umas notas para vocês, tá bom? Então aqui a gente consegue um preenchimento legal aí sobre o marketing. Como é que está sendo esse processo de captação digital para você na sua clínica ou no seu consultório, ok? Muito bom, então vamos para o próximo slide.
que é experiência do cliente. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é uma coisa que eu acho que eu não dava tanta ênfase isso há uns 10 anos atrás, e o quanto hoje isso para mim é um dos valores gigantescos que a gente tem, ou seja, é inegociável isso para a gente, a qualidade, a experiência do cliente dentro da nossa clínica. É fundamental que ele tenha um atendimento muito bom, sim, aqui dentro da sala, mas fora daqui também, seja uma experiência única e agradável. O paciente quer exclusividade, ele quer uma experiência boa. Ele sai falando, uau, que lugar. Ele fala, nossa, ele falou para voltar semana que vem. Não sei se eu quero. Então, o que esse paciente seu está realmente pensando aí quando a gente fala de experiência do cliente, tá bom? Qualidade do primeiro contato, a gente vai falar um pouco mais disso, tá? Que vai ser avaliado aqui na experiência do cliente. Fluxo do agendamento, tá? Aqui não é como é feito, né, mas a clareza do processo, tá bom? Não é número de agendamentos aqui, o número a gente já falou, né? Aqui é o processo, tá bom? E pontualidade nos atendimentos, tá? Então, vamos entender aqui ponto a ponto o que a gente vai ter que preencher aqui quando a gente for preencher a nossa planilha, tá bom? Primeira coisa aqui, ó, se você não tem formulário de feedback dos seus pacientes, o ideal é marcar um já para cada item dessa parte da planilha, tá bom, gente? Então, ó, quando a gente está falando de experiência do cliente, se você não tem formulários, tá? Se você a sua percepção de experiência do cliente é quando você manda uma mensagem para o paciente, por WhatsApp, e ele responde. Você fala, e aí, o que você achou do tratamento? Ele fala, gostei. Ou quando ele fala, olha, adorei o tratamento. Né? Se a sua percepção da experiência do cliente é só através disso, já pode colocar um para cada um dos itens aí, tá? Por quê? Você está achando que esse paciente está gostando. Ok, o que gostou te respondeu, mas e os que não gostaram? Né? E os que não estão vindo mais? Né? Então, é fundamental que você tenha formulários de feedback para você entender claramente o que está acontecendo em todas as etapas de agendamento e tratamento e follow-up da sua clínica, do seu consultório, tá bom? Então, uma sugestão aqui, se você não faz esses formulários, que você já coloque um para cada um dos itens aí da nossa planilha, tá bom? Mas olha só que interessante, ó. Em relação à qualidade, o primeiro item lá, né, que a gente tem, qualidade do primeiro contato. Como seus clientes estão respondendo sobre o primeiro atendimento, tá? Então, o primeiro atendimento é o primeiro contato realmente, tá? Quando essa pessoa ela agenda, como é que está sendo o agendamento? Qual que é a experiência dela com esse agendamento? A secretária ou você foram claros em passar o horário que tinha, o preço da consulta, no final da consulta, a gente não vai falar de script aqui, né, mas em algum momento tem que ser falado do preço da consulta, não adianta o paciente agendar sem saber o preço da consulta, isso não é claro, mas o que não dá também o paciente liga, você já fala o preço e desliga, né, ele fala, quanto custa a consulta? Custa tanto, e desliga o telefone, isso não dá para ser assim, mas enfim, quando está sendo claro, as informações estão sendo claras na forma de passar para o paciente, ele está ficando com dúvida ainda, ou não está ficando com dúvida. Quando ele chega no primeiro atendimento, como ele é recepcionado. Por exemplo, aqui a gente é um prédio comercial, então a gente manda um encarte para a pessoa, falando, quando você chegar no prédio, você vai entrar, a portaria está ao lado, você vai passar, vai chegar no elevador, vai subir até o terceiro andar, vai virar à direita, a nossa sala é a última do corredor, à esquerda. Então, explicações. Imagina que se o paciente chega, ele não sabe para onde ir. Ele fala, eu acho que eu marquei com tal pessoa, não lembro o nome dela, e ela não sabe para onde ir, né? Ela não sabe onde ela tem que sentar. Se ela quiser uma água, ela não sabe onde pegar, um café, ela não sabe onde pegar. Então, como tem sido a qualidade desse primeiro atendimento, tá bom? Então, vamos lá, que essa é a primeira nota que a gente vai dar aqui, tá? Na qualidade do seu atendimento. Então, ó, se a gente pegar aqui, ó, nessa parte da planilha, qualidade do primeiro contato. Então, se tem sido feito isso de uma maneira muito clara, todo mês vocês fazem isso, é pensado isso, você monitora esse processo, você manda feedback para os pacientes, eles estão respondendo, isso é feito mensalmente, aí você vai colocar uma nota 3. Se de vez em quando você tem essa clareza, né, de perguntar para os pacientes, você coloca o número 2. E se você acha que os pacientes estão gostando, ou se você nunca fez um formulário, você vai colocar a nota 1 aí, tá bom? Próxima parte aqui do nosso preenchimento, fluxo de agendamento, tá? Você tem um processo claro de script da conversa secretária com o paciente? É claro para ela como é o agendamento? Então, para você aí no seu consultório, na sua clínica,
é muito claro esse processo do agendamento, o que a secretária ou você, né, o que vocês têm que falar para o paciente, né, o que tem que ser passado para ele, né, como que é feito isso. A sua secretária ela tem clareza da forma como tem que ser agendado, é muito importante isso, né, que você tenha clareza nessa sequência, porque senão não tem muito o que você está fazendo nesse momento, a não ser criar novas estratégias. Então, como tem sido a conversa aí com a sua secretária, o quanto você tem bolado estratégias diferentes, né? E principalmente, como o seu paciente tem percebido essa questão do agendamento, tá bom? Então, o fluxo desse agendamento, gente, ele é muito claro, é muito bem feito aí dentro do seu consultório. E como você sabe isso? Perguntando para o seu paciente. Então, quando vocês perguntam, ó, foi clara a explicação, você ficou com alguma dúvida, né? Ele fala, não, tá tudo ok, beleza. Aí você coloca o número 3. Tá? Ah, não, olha, tem meses que a gente sabe, tem meses que a gente não sabe, então aí você coloca o número 2. Se você não tem a menor ideia do que está sendo feito aí você vai colocar o número 1 para essa questão do fluxo do agendamento, tá bom? E a terceira aqui, né, gente, é a questão de pontualidade. E aqui, olha, cuidado para responder. Espera aí, se falar eu sou pontual, já vai colocar lá. Cuidado aqui, tá bom, gente? Por quê? O que eu quero mostrar para vocês aqui. Você, primeira coisa, atende com hora marcada, né? E se você atende com hora marcada, o quanto você demora para atender esse paciente? Não, eu marquei às 9 horas, às 9 horas em ponto, eu já estou chamando esse paciente para entrar na sala. Agora, a questão aqui que eu pergunto para você. Quando você agenda esse paciente, você fala para ele que a hora é marcada, que não adianta ele chegar meia hora antes, que não vai ser atendido meia hora antes, né? Se ele é de outra cidade, fala, olha, se você quiser vir mais cedo, mas saiba que a doutora atendem no horário marcado, né? Porque senão a pessoa às vezes está acostumada com algum outro tipo de processo de atendimento, que quanto mais cedo ela chega, mais rápido ela é atendida. E às vezes ela chega 2 horas antes. E aí vão ter pessoas que vão passar na frente dela, porque o horário daquela pessoa é antes do que essa pessoa que chegou. Ah, mas eu estou esperando aqui. Não, mas olha, o horário é marcado. Então, se ela chegar no seu consultório sem ter essa clareza, está muito errado nisso, né? Então, beleza, sou pontual, mas não expliquei isso para o meu paciente. Então tá errado, tá bom? Então pontualidade aqui entra muito isso também, tá? Como é explicado a questão da pontualidade. Você pede para o seu paciente também não atrasar, né? E se você atrasa, ele se sente no direito de atrasar também. Ah, ele me atrasa para me atender, eu também vou atrasar. E aí aquele dia, por exemplo, você ia atender ele no horário certinho, só que ele vai chegar atrasado, aí vai te complicar a agenda, né? Ou a experiência dele vai ser muito ruim. Tá bom? Então, para você é muito claro todo esse processo, né, de pontualidade, que não é só o seu horário, mas é como está sendo explicado isso. Não, olha, sempre a gente faz isso certinho, né? Eu não atraso nunca. Aí você coloca número 3. Ah, não, olha, tem meses aí que realmente tem semanas que o negócio não dá certo, vem, passa o horário e não avisei o paciente, né? Por exemplo, quando eu vejo que vai passar o horário, eu já peço para a secretária, né? Olha, avisa o próximo paciente para ele chegar um pouquinho mais tarde, porque eu vou atrasar com esse paciente aqui, né? Se você não faz isso, não tem como dar uma nota 3 para isso, né? Ah, mas de vez em quando sim, a gente faz, é um processo nosso, coloca o número 2. E se por acaso, né, é uma coisa difícil para você seguir horário, né, o paciente chega, fica esperando, aí você vai colocar a nota 1 para ele, tá bom? E principalmente aqui na percepção dele de pontualidade, ou seja, através de formulários. Não adianta você achar que é pontual se você não está perguntando para o seu paciente como que está em relação à pontualidade. De novo, aquilo que a gente falou aqui no comecinho, se você não faz formulário, por mais que você ache que você é pontual, a sua nota aqui vai ser 1, tá bom? Seja sincero com você mesmo, tá bom? Muito bom. Então a gente chega aqui no próximo item, o penúltimo item desse preenchimento, mas tem bastante coisa ainda que eu quero conversar com vocês, tá? De soluções para isso que a gente está encontrando aqui, que é agora a parte então de gestão financeira. Tá? Então a gente vai falar agora sobre gestão financeira, que é diferente de dados financeiros. Tá? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Uma coisa é você saber seus dados, outra coisa é como você gerencia essa parte financeira. Bom, então é isso que a gente vai falar agora nessa parte de gestão financeira. Tá? Então, a gente vai avaliar 3 itens aqui: clareza no controle das receitas versus despesas, preço seu de consulta em relação ao mercado, né? E aqui precificação a gente vai falar, e política de descontos e parcelamentos que são executados aí na sua clínica ou no seu consultório. Tá bom? Então, olha lá. Sobre receitas,
e despesas. É claro para você quanto realmente entra na sua conta e quanto sai a cada mês. Então, perceba que é diferente daquilo que a gente falou no começo. Então, uma coisa era a gente saber faturamento e saber quanto entrava. Agora, o que eu quero saber? Claramente quanto entra e quanto sai no mês. Eu não estou falando de faturamento aqui, eu estou falando de receita, ou seja, quanto de fato entra no meu mês e quanto de fato sai no meu mês. E aqui, ó, importante de novo, quanto sai da sua clínica. Se aqui você tem a despesa da sua parte física com a sua parte jurídica, mesmo não sendo empresa, mas o seu consultório, sai tudo da mesma conta, já pode colocar um aqui que já está totalmente errado essa parte de gestão financeira. Tá bom? Ouça com amor minhas palavras, eu sempre falo disso, tá, gente? Mas seja sincero aqui, né? Se você não está dividido isso, você não sabe a conta sua, o que é da empresa, o que é da sua pessoa física, tá? A sua gestão financeira tá uma bagunça. Ok? Então aqui tenha clareza no preenchimento disso. Você sabe claramente, ó, no meu consultório entra, na minha clínica entra no primeiro dia do mês até o dia 30, tanto, e sai tanto. Ok? Aí você tem uma clareza desses dados financeiros, tá bom? Então, nessa parte aqui da planilha que a gente tá, que é aqui, ó, controle claro do que é receita, o que é despesa, quanto é de um mês, quanto é do outro. Aqui eu sei todos os meses, é muito claro para mim isso. Aí você vai colocar o número 3, tá bom? Se você de vez em quando faz isso, tem meses que você não faz, você coloca o número 2. E aqui, se você tem ideia, né, ou não tem a mínima ideia de quanto é isso, aí você vai colocar o número 1, ok? E aí a parte de precificação, então, deixa eu pegar só na planilha aqui, fica mais fácil. Então, a parte de precificação, como que a gente vai falar sobre isso? Né? Primeira coisa, se você tem clareza que o seu preço, você calculou para chegar nesse número. Né? Então, você fez as contas de quanto você gasta, quanto você precisa para viver, quanto você quer investir, e tudo dentro de tudo isso está lá a sua precificação. Outro vídeo que tem aqui, tá, gente? No papo do Papo de Consultório, tem um vídeo sobre precificação. A gente tem até mais de um vídeo de precificação aqui. Então, se você não sabe fazer a precificação, entra aqui no canal, depois que terminar essa aula, que você vai ter acesso a essas aulas aqui sobre precificação. Então, se para você, olha, primeira coisa, é claro quanto você cobra. Por que você cobra o que você cobra? Né? Se foi um chute, esquece. Tá? Não tem como você falar que está correto a sua precificação em relação ao mercado se você não sabe nem se está correto em relação ao que você precisa. Tá bom? Então, entenda claramente primeiro, se o preço que você fez contas, e se você analisa as pessoas que atendem de forma parecida com o que você faz, quanto é que estão cobrando. Se o seu preço está muito abaixo, se está na média ou se está acima. Lembrando que preço é uma coisa que te posiciona, ok? E não adianta a gente falar que não. Se eu te falo que tem um restaurante que cobra R$20 o prato, tem um restaurante que cobra R$300 o prato, na hora te veio que R$300 é um prato muito mais chique, um restaurante muito mais chique. Com certeza veio isso na sua cabeça, tá bom? E é assim com o seu atendimento também, tá bom? Mas eu não vou entrar nisso não, tá, gente? Aqui a ideia é diagnóstico. Mas é importante que você tenha clareza disso. Então, olha lá, nesse dado aqui, ó, se você tem uma precificação que foi feita com números, que você tem um controle do que precisa para chegar nesse preço, se você sabe o quanto está o mercado cobrando, se você sabe que está mais barato ou mais caro, ou o mesmo preço. Então, se você tem essa clareza e você faz isso constantemente, aí você pode colocar o número 3 aqui sim, tá bom? Não, olha, eu fiz isso uma vez, mas não fiz mais, a cada ano eu faço isso só, tá errado, tá? Aí você vai colocar com o número 2. E se você fez preços aí que você não tem nem ideia de como surgiu esse preço, você simplesmente copiou, né, o coleguinha do lado aí do seu consultório, da sua clínica, aí tá errado, você vai colocar o número 1 aqui, tá bom? Muito bom, tá? E a questão de descontos, como que é essa política de descontos e parcelamento no seu consultório? Você fala o preço da sua consulta, a primeira pessoa que fala quanto? Você fala imagina, R$200. Quanto? 180. O quê? 150. Mas por 120 a gente fecha agora. É uma brincadeira, claro, mas tem muita gente que não tem clareza do porquê cobra o que cobra, e aí o desconto, ele chove adoidado. Tá bom, gente? Então, como que é feito isso no seu consultório, na sua clínica? Existe uma taxa já clara para vocês que dá para se trabalhar esse desconto? Não, a gente não trabalha com desconto, o preço já está fechado mesmo, não tem como dar desconto. Mas é claro para você isso, né? E parcelamentos, né? Como você faz parcelamento? Eu faço parcelamento por Pix.
né? Aí a pessoa resolve parar de ir e o pagamento seu já era. Não, a gente faz por cartão, mas não tem incidência de taxa nenhuma, né? O que ela paga à vista, ela pagaria no cartão parcelado, né? Então, como que é feita essa política? Você tem clareza desses números, né? Ou você não tem? Tá? Então, aqui quando a gente está falando de políticas de descontos e cancelamentos, é isso que eu quero de vocês, tá? Então aqui, olha, não, eu tenho clareza disso, né? Eu sei esse número com muita clareza, né? Eu fiz contas para chegar nesse número. Então eu sei quanto que é a minha taxa de cartão, eu sei quanto que a gente pode dar de desconto, aí você vai colocar o número 3 aqui, tá bom? Se você não tem essa clareza, né? Você tem uma ideia desse número, tá? Aí você coloca o número 2 aqui. E se você não tem a mínima ideia disso, né, você dá desconto assim que pedem, tá bom? Olha, eu dei desconto, mas eu acho que ele está próximo do que eu preciso, mas não está certo, né? Então aqui você pode colocar o número 2, se você acha que está próximo disso. Se você não tem a mínima ideia de quantos são esses números de taxa de cartão, né, e quanto você pode dar de desconto, aí você coloca o número 1 aqui, tá bom? Isso aqui é uma chance muito grande de algumas pessoas aqui estarem com o número 1, tá bom? Bom, pode ser que fique um pouco confuso aqui, né? Para vocês preencherem. Se tiver dúvida, é só colocar aqui no chat que a gente vai respondendo para vocês nesse último item aí, tá bom? E finalizando aqui, então, gente, em relação aos slides, lembrando que eu quero falar mais coisas com vocês, principalmente de soluções para esse diagnóstico, tá? Mas a gente vai chegar aqui nisso. Pensando aqui, então, na parte de pós-venda. Como que tem sido pós-venda? Ou para você, beleza, fechou o tratamento, acabou, né? Ai, que ótimo, fiz minha obrigação, agora é só atender esse paciente, tá? Não, tá errado isso, né? A primeira parte do trabalho foi feita, mas existe uma experiência do cliente muito importante. Qual é a sua preocupação com esse cliente, com esse seu paciente, depois do seu atendimento? Né? Tem sido feita alguma estratégia em relação a isso ou não? Bom, então aqui, olha só, estratégia de fidelização. Quais estratégias você está utilizando para fidelizar seus clientes? Então vamos lá na planilha para preencher isso juntos. Né? Você tem clareza de estratégias que você usa para fidelizar seu cliente? O que você usa? Não, de vez em quando eu falo alguma coisa para ele manter vindo aqui, mas não tenho nada, não falo nada para ele continuar vindo. Né? Não tem um processo, um plano de tratamento para ele. É um pacote que a gente vende aqui de Pilates e ele vem. Isso não é fidelização, né? Ah, não, de tempos em tempos, essa pessoa que está vindo, ela tem um desconto, ela tem alguma coisa aí, que ela tem um benefício, né? A gente conversa com esses pacientes constantemente, então aí você tem clareza disso, mas se não... Então aqui, ó, para estratégia de fidelização, como você vai preencher isso? Se você não tem estratégias, né, não existe esse processo, né, você tem uma ideia que alguma coisa está acontecendo lá que está fidelizando ele, mas você não sabe o que é, você preenche como número 1, tá? Alguns meses vocês fazem estratégia de fidelização, outros meses não fazem, né? Aqui eu tenho, um dia eu fiz uma coisa deu certo lá, mas não fiz mais, aí você coloca o número 2. E aqui número 3, você tem planos de tratamento claríssimos, né? Feito esse plano para o paciente, é explicado para o paciente, todo mês vocês estão pensando em estratégias diferentes, né? Vocês têm acompanhamento disso, aí você coloca como número 3, tá bom? Na sequência aqui então, deixa eu abrir aqui a câmera. Passou. Satisfação então, olha lá que interessante, tá? Formulários sobre pesquisa de satisfação, tá? Que é o que a gente chama de NPS, tá bom? Net Promoter Score, né? Ou seja, quanto essas pessoas que estão indo no seu consultório realmente indicariam vocês para outras pessoas, tá? Chama-se NPS isso. Então, primeira coisa, né? Se for uma palavra já estranha para você, já tem clareza qual que vai ser a resposta aqui, tá bom? Então, se você não tem essa clareza do que é o NPS, você nunca fez isso, né, com seus clientes, aí você vai colocar o número 1 aqui, tá? Essas pesquisas de satisfações que vocês fazem aí no consultório. Tem meses que a gente faz, tem meses que a gente não faz, né, essas pesquisas. A gente fez uma vez, depois não fizemos mais, aí você coloca como número 2, tá bom? E se não, isso é uma clareza nossa, todo mês a gente faz, o paciente sai daqui, a gente pergunta como foi o atendimento, isso aqui, você faz isso com frequência. Aí você coloca número 3 aqui no NPS, tá bom? Muito bem. E aí, pacientes inativos, estratégias com pacientes inativos. Primeira pergunta que eu faço para você.
o que é considerado um paciente inativo no seu consultório. Se nesse caso, né, do follow-up aqui, você não tem nem ideia do que é um paciente inativo para vocês, já pode colocar como questão lá número 1 no paciente inativo, porque eu não sei nem o que é um paciente inativo. E o que é o paciente inativo, gente? Por exemplo, no meu atendimento, eu sei que se esse paciente não vir mais no meu consultório, depois de 4 meses, por exemplo, ele está fora do processo de manutenção do tratamento dele, né, de prevenção. Então, se o paciente faz 4 meses que não vem, né, ele vai entrar na minha categoria de pacientes inativos, ou seja, precisamos de uma estratégia para esses pacientes inativos. Então, não existe um número, a falar a cada 3 meses é considerado inativo. Não, porque tem que ser seu isso. Né? Se você tem um tratamento que o paciente pode ficar 1 ano sem ir com você, que está tudo bem, o paciente inativo vai ser acima de 1 ano. Ok? Fora isso, abaixo disso, ele não é considerado inativo. Mas pode ser que para algumas pessoas, a partir de 2 meses já é considerado inativo, porque ele tinha que estar vindo. Tá? Então, essa ideia de quem é inativo tem que ser muito do seu atendimento, o que é importante para você em relação a direcionar um paciente inativo ou não, tá bom? Então, nessa parte da planilha, você vai preencher, então, aqui, ó, paciente inativo. Se você não tem ideia, né, desse número, né, ou você imaginava que pode ser, aí você coloca o número 1. Se você sabe quem são esses pacientes nativos e você tem uma proposta para ligar para eles de fidelização, só que você não faz isso sempre, né, você faz isso a cada ano, aí você coloca o número 2. Número 3, olha, eu tenho clareza de quem são os pacientes nativos, a partir de tanto tempo a gente entra em contato, a gente tem um processo certinho, esquematizado de o que falar com esse paciente, o que propor para ele, o que perguntar. Aí você coloca número 3, tá bom? Então, seriam basicamente esses itens a serem preenchidos nessa última parte aqui da nossa planilha do pós-venda, tá bom? Então, em relação a preenchimento, a gente está finalizando agora, porém, agora eu quero analisar esses dados com você, tá bom? Vamos entender claramente o que aconteceu lá na nossa planilha do Excel, tá bom? Olha lá. Feita essa planilha aqui, gente, vai chegar em pontos de atenção. Tá? Então, quando a gente preencheu esses dados, a gente vai chegar aqui em pontos de atenção. Eu fui preenchendo de uma forma bastante aleatória, né? A gente vai entender. Mas olha que interessante aqui, ó. Do jeito que eu preenchi, ele deu aqui com um grande ponto de atenção, para mim, em experiência do cliente. Ou seja, eu vou precisar focar minhas energias para estar consolidando estratégias de melhora da experiência do cliente. O que eu preciso fazer? O que eu preciso ter no meu consultório para melhorar essa experiência do meu cliente? Aqui, por exemplo, a gente tem água com gás na geladeira, tem café, tem chá, tem os biscoitinhos, tem uma televisão com o nome do paciente quando ele chega. Então, são estratégias que a gente foi criando, né? A gente foi vendo em alguns lugares e foi trazendo para cá, para nossa clínica. Tá? Então, essa parte aqui do final, aqui, ponto de atenção, elenque aqui 2 ou 3 que mais chamam a atenção. Por exemplo, aqui, ó, pós-venda. No pós-venda, aqui do jeito que eu preenchi, tá com um ponto grande de atenção aqui. Tá o segundo item junto com capacidade produtiva. Ou seja, eu preciso criar estratégias, nesse caso aqui do exemplo que a gente deu, para a experiência do cliente, para o pós-venda e para a capacidade produtiva. Tá? Então, a ideia aqui desse diagnóstico é você conseguir, através de gráficos, de dados, olhar claramente para a sua clínica, para o seu consultório e entender os pontos que estão falhando. Tá? O que está acontecendo aqui? O que deu, está dando de errado aqui? Às vezes eu não consigo ver. Às vezes eu não consigo ver isso. E se eu não consigo ver, eu não consigo criar estratégias. Ou seja, se não é consciente, eu não consigo criar estratégias de crescimento. Por isso aqui, tá, gente? Esse foco nosso aqui, 1 hora e pouco aí que a gente está juntos, para isso, né? Para que você consiga ter clareza do que está acontecendo. Mas só ter clareza não vai adiantar. Né? Se eu só tenho clareza, não tenho a solução, não vai adiantar muita coisa. Então, essa é a minha proposta aqui com vocês, tá? Você identifica, então, olha, o que está bom, o que eu tenho que criar de estratégia para que isso melhore ainda mais. Né? Não pode se acomodar. Beleza, aqui não, do exemplo aqui, né? Tinha dado fluxo de pacientes e dados financeiros, está bacana. O que eu posso fazer para melhorar ainda mais isso que já é forte meu? O que eu tenho que criar de estratégias? Eu tenho tempo para criar estratégias? Não tenho. Opa, peraí, então eu tenho que ter um tempo de criação de estratégias. Olha, eu nunca criei estratégia que isso aqui está dando certo. Pô, imagina se eu parar e criar estratégia, como vai dar mais certo ainda.
Tá, olha, isso que a gente fez está dando certo, isso aqui a gente fez não deu certo, tira isso, vamos potencializar o que está dando certo. Então, a identificação de pontos fortes, esse diagnóstico, ele não vai dar só o que está errado, mas ele vai dar também o que está certo. E o que está certo, vamos potencializar isso. Mas o grande foco aqui, né? Oportunidades de melhoria. Você vai, através dessa aula aqui, você conseguiu visualizar oportunidades de melhoria. Por exemplo aqui, marketing, experiência do cliente e gestão financeira. Eu precisava melhorar isso aqui. É um exemplo aqui, tá, gente? Foi aleatório, porque eu fui preencher a planilha, não é o que está escrito aqui, tá bom? Mas aqui, a oportunidade de melhoria seriam esses dados aqui. Então, eu preciso criar urgentemente. Aqui, olha que interessante, né? Aqui não é urgente, eu preciso ter tempo para criar para melhorar ainda mais, ok? Mas aqui, ó, a oportunidade de melhoria tem que ser urgente. Porque é aqui que está pecando a sua clínica, o seu consultório. É aqui que você não está conseguindo crescer. Aqui é o grande gargalo de crescimento do seu consultório. Muito bom, assim, quando a gente vê números, né, dados, né, a gente consegue entender claramente o que está acontecendo. Né? Então, você que foi preenchendo essa aula aqui, ó, comigo, junto aqui, você chegou nesse número aqui. Né? Você tem um dado agora para trabalhar. Né? E é aí que eu quero participar com você, né? Desse processo. A partir de agora, eu quero participar desse processo com você. Porque o que você fez até hoje, deu o resultado que você está tendo até hoje. Será que eu não posso melhorar isso? Né? Onde eu posso chegar com o meu consultório? Eu cheguei onde eu queria? Não, eu quero mais. Né? Se está bom, vamos melhorar. Se está ruim, vamos melhorar. Né? Se está na média, vamos melhorar. Mas é sempre 1% melhor. Né? Tem um livro que chama Hábitos Atômicos. Né? Ele fala sempre isso, né? Um pouquinho melhor a cada dia. Você não precisa, de um dia para o outro, ter 100% de evolução. Não vai acontecer isso. Se acontecer, é um desgaste muito grande que você não consegue seguir. Né? A energia sua já foi. Mas seja um pouquinho melhor. Amanhã melhor, melhor, melhor. Mas para isso a gente tem que ter um direcionamento importante. Né? E isso é muito da minha missão hoje em dia. Né? De passar para vocês onde dá para ir mais fácil. Né? Onde eu vou gastar menos energia. Onde eu consigo chegar. Né? O que você já fez que deu errado? O que você fez que deu certo? Né? Então, essa oportunidade de melhoria, né, não é só aqui dentro do seu consultório, né, dessa aula, é para a sua vida. Né? Então, aqui eu quero participar com você desse processo. A minha ideia aqui é te mostrar onde estavam os erros e agora te mostrar grandes soluções para isso. Tá? Grandes soluções mesmo. Brevemente aqui, hoje a gente não vai ter oferta de nenhum programa meu, de nenhuma mentoria, não. Tá? O que eu quero que você faça hoje aqui é preencher um formulário para eu entender que momento você está hoje. Tá? Que momento de consultório você está, que momento de clínica você está, e aí sim a gente vai marcar um encontro gratuito. Eu vou conversar com você via Zoom, gratuitamente, para entender de forma mais direta o que está acontecendo no seu consultório, na sua clínica, para aí sim conseguir te ajudar num trajeto um pouquinho mais longo, uma jornada mais longa. Tá? Para a gente ir junto, né? Eu dou a mão para você, a gente vai juntos nessa caminhada, mas para isso eu preciso entender seu momento. Então aqui, essa aula de hoje aqui, não é aquelas aulas que você, hoje tem uma venda de um curso, você participou dessa aula, agora eu compro meu curso. Não é isso, não. Eu quero que você preencha um formulário para entender o seu momento. E depois de entender o seu momento, aí sim eu consigo ver se eu consigo te ajudar ou não dentro dos meus programas, dentro da minha mentoria. Tá bom? Mas para isso eu preciso que você preencha esse formulário. Tá? Quero que você só dê uma olhadinha brevemente aqui no que alguns alunos já passaram por esse processo falaram, e eu volto a conversar com você aqui para ver onde você vai preencher esse formulário aqui na sequência, tá bom? Eu entrei na mentoria porque, apesar de estar indo bem, o que eu achava estar indo bem no consultório, eu estava perdida, não sabia que direção ir, estava desorganizada das minhas contas. O que eu encontrei na mentoria do Rômulo foi que eu precisaria desbloquear crenças, entender quem eu era e o que eu queria na minha vida, para daí eu conseguir realmente me organizar. Não era uma questão de fazer conta e colocar tudo em planilha, era uma questão de entender quem eu era e para onde eu queria ir. Ele clareou o que eu estava precisando, né? Eu procurei justamente porque eu me senti um pouco perdida no que eu precisava e ele me deu esse caminho. Eu acabei fazendo uma parte individual porque justamente ele me convidou até para fazer a parte de grupo, só que eu falei para ele que para eu fazer parte de um grupo, primeiro eu precisava entender o que eu precisava organizar no meu pessoal e ele topou me ajudar primeiramente nessa parte. E aí no fim da mentoria individual eu entendi que para eu crescer eu precisaria estar em grupo, precisaria estar perto de pessoas que tivessem o mesmo desejo,
cabeças diferentes do que eu estava acostumada a lidar no meu dia a dia. Então, que para a gente evoluir, a gente precisa andar com pessoas que precisam evoluir também. Então, o fim da mentoria justamente me fez entender que eu precisava, sim, estar em grupo para crescer. E agora eu vou dar continuidade na parte em grupo. Eu acredito que quando você cresce, você se torna uma pessoa melhor e dessa forma você influencia quem está perto de você. E da mesma forma que a gente fala do ambiente, né, contaminado, eu, uma pessoa mais satisfeita com o meu trabalho, sou uma mãe melhor, consigo ser uma pessoa mais feliz, então com certeza fico mais feliz com meu esposo, com meu pai, com a minha mãe, né? Eu acho que a nossa vida não se mede só pelo que você é no profissional, não, as coisas estão entrelaçadas. Quando você está bem, você transparece aquilo, né? E eu acho que quando você alcança resultados, seja eles físicos, mentais ou financeiros, você vai espelhando isso para fora e você sempre quer, quando você está indo para cima, você quer puxar as pessoas junto com você, né? Então, com certeza influencia. Eu comecei a mentoria com o Rômulo em janeiro e como inicialmente eu queria mais uma organização financeira, a gente nem tinha estipulado inicialmente essa parte de metas para ganho de dinheiro, mas quando eu fui ver, isso aconteceu naturalmente. Então, em janeiro eu comecei a mentoria, em março eu já tinha dobrado o que eu ganhava. Eu estava sempre devendo, sempre tirando dinheiro de um lugar e colocando em outro, e aí foi quando eu decidi fazer a mentoria. Hoje eu vejo assim, como que eu estava através das minhas amigas, e eu não enxergava isso, então eu indico com certeza a mentoria, isso é fato. Eu trabalhava de 8 da manhã às 8 da noite, todos os dias, e uma das coisas, quando eu entrei na mentoria, o Rômulo me questionou em relação a isso. Sua família, seu marido, seu filho, atividade física, eu fiquei rindo, porque eu falei, ele não está entendendo, eu trabalho de 8 da manhã a 8 da noite, chego em casa 9 horas, 10 horas, no dia seguinte eu tenho que acordar cedo de novo. E uma das coisas que ele falou foi assim, olha, tá errado, você tem que ter uma vida social. Aí eu ainda falava, eu tenho sábado, domingo, que eu estudo, faço essas coisas todas. Ele falou, não, você tem que ter uma vida social. Aí o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi aumentar a minha... Tinha medo, uma das coisas que eu tinha muita insegurança era aumentar a minha sessão e os pacientes saírem, que eu ficava assim, pô, tá aqui, mas pelo menos tá pagando, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi aumentar a minha sessão e diminuir a minha carga horária. Hoje, meu horário de atendimento é das 8, aí eu paro meio-dia, retorno 1 hora e saio às 5 horas. Então, hoje eu tenho em pouco tempo, hoje eu vivo. Na verdade, eu sobrevivi e não sabia, né? Para mim estava tudo bom, nossa, estou trabalhando, né? A gente tem essa visão, trabalhando demais, mas assim, não tinha dinheiro guardado, tinha que sempre estar pedindo emprestado a alguém para cobrir algumas despesas. E graças a Deus, esse mês anterior não foi necessário eu fazer isso. Então, assim, libertador. Eu já tinha tenho um consultório, só faltava mesmo alguém para me dar um empurrão, para mim sair da minha zona de conforto e achar que eu estava bem e, na verdade, depois que eu entrei na mentoria, fichas caíram e eu vi que realmente eu não estava bem. Eu acho assim, é essencial estar ali, estar junto, estar ouvindo a experiência, né, de cada um, de estar compartilhando. Então você vê assim, nossa, a vontade que dá é de estar crescendo, de cada vez mais avançar, né? É uma sensação muito boa. É um ambiente que eu nunca tive, né? Assim, com pessoas com o mesmo objetivo. E o interessante é um querendo ajudar o outro, um se interessando pelo assunto do outro e tirando experiência um do outro. Isso faz muito bem mesmo. E eu achava que eu estava bem, né? Eu achava assim, tô bem, tô conseguindo trabalhar, pagar aluguel, mas não conseguia viajar, né? Tudo que eu fazia tinha que ser contado. Isso era muito ruim. E eu experimentei isso agora, e não precisar pedir emprestado, ou então tirar de uma prestação, pagar outra. Eu não precisei fazer isso. Estou caminhando, preciso mudar muitas coisas, mas Rômulo, igual a Rômulo, não existe. É uma pessoa que eu levo para a vida e não largo nunca mais. Então, essas pessoas foram algumas que passaram por esse processo, né, de mentoria e que tiveram resultados maravilhosos, né? E isso eu falo com muita satisfação. Eu tive alunos que entraram faturando menos de 20 mil e hoje estão faturando mais de 60. Alunos que faturavam 25 mil por mês e hoje estão faturando mais de 80, 90 mil reais por mês. Mas por questão de estratégia. E não foi de um dia para o outro que isso aconteceu, né? Foi dedicação. Então eu preciso que você seja dedicado. Você é dedicado, só que não está conseguindo sair de onde você está. É aí que eu quero te ajudar. Só que eu tenho que entender, né, qual é o seu momento, para ver se eu posso te ajudar ou não e como eu posso te ajudar, né? Se eu puder te ajudar, como que eu posso
te ajudar, tá bom? Então, minha proposta de solução para isso que a gente viu hoje nessa aula é que você preencha esse formulário. É um formulário, você vai demorar aí 5, 10 minutos para preencher ele. Né? São perguntas diretas que você vai respondendo e aí eu vou tendo clareza. Eu vou ler seu formulário e aí eu vou entrar em contato com você, né? Para te direcionar. Olha, aqui é um caminho bom para você. Aqui eu consigo te ajudar. Né? Então, aí que eu vou mostrar para você realmente onde a gente pode ir juntos, tá bom? É interessante aqui, né, olha, que algumas pessoas que passaram, né, pelo processo, e pessoas que eu tenho muito carinho, né? E essa placa aqui é uma placa que eu entrego no nosso evento presencial, que é uma placa de honra mesmo, né? Que eu me sinto honrado dessas pessoas quando recebem a placa. Tem muito mais pessoas que recebem placa, eu coloquei algumas aqui, mas é uma placa do maior faturamento da vida depois que entraram no processo de mentoria. Então, todo mundo que recebe a placa recebeu por quê? Depois que entrou no processo de mentoria, foi o maior faturamento da vida deles. Tá? Isso aqui, e tem um evento presencial que a gente faz essa entrega uma vez por ano, que é uma satisfação muito grande mesmo, é uma honra muito grande poder entregar essas placas em mãos, porque são pessoas que colocaram em prática, né, esses ensinamentos e conseguiram chegar onde estão e cada vez mais crescendo. Bom, então, uma grande honra para mim participar da vida desses profissionais e de verdade mesmo, né? São como filhos para mim e eu adoro isso, né? Ver resultados maravilhosos, pessoas prosperando na nossa profissão. Eu vou mandar o link também aqui, tá, gente? No nosso chat, a gente vai estar passando agora o link para vocês. Mas se você tiver no computador e tiver com o celular do lado, é só colocar aqui a câmera apontada para esse QR Code. Você já vai entrar direto lá no formulário e aí é só ir respondendo as perguntas. É a nossa secretária virtual, a Eva, né? Ela é a secretária que ajuda a gente nesse processo de inicial de preenchimento. Depois que preencher, aí você vai para uma conversa particular comigo e a gente vai direcionar claramente para onde você tem que ir nesse momento e se eu posso te ajudar nesse momento, tá? Pode ser que você tenha uma demanda aí que não seja o Rômulo que vai solucionar, mas eu espero de verdade que seja uma solução grande, que a gente possa estar junto a partir de agora, tá? Mas eu espero o seu preenchimento e eu vou entrar em contato com você para a gente direcionar clarinho para onde você vai. Talvez a gente faça uma conversa via Zoom também, para que eu entenda mais claramente e possa te oferecer alguma ajuda nessa jornada, tá bom? A aula ficou mais ou menos como a gente achou mesmo, né, de 1h30 a 2 horas aí. Espero de verdade que você tenha identificado seus processos. Gostaram da aula, gente? Manda um joinha aqui no chat se gostaram. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui. De novo, né, essas aulas a gente faz com uma certa frequência, mas tem bastante conteúdo aqui no canal do YouTube também para você aproveitar. Tá? Não deixa esse conteúdo escapar, não, que é o conteúdo que você tem aqui para já ir organizando a seu consultório. Se você não está inscrito ainda aqui no canal, é hora de se inscrever para aproveitar. Sempre que tiver uma aula nova, você vai receber a notificação. E deixa um comentário aqui do que você achou dessa aula, que é muito importante para mim. Quantas fichas caíram aí para você e que você identificou de processos aí que talvez não teria percebido se não tivesse feito essa aula aqui de diagnóstico. E que ela seja também de utilidade para outras pessoas. Então, se você gostou dessa aula, manda esse link para outras pessoas para que eles possam também estar participando e sendo ajudados também nessa jornada aí profissional, tá bom? Um beijo muito grande para todos vocês, espero que tenham aproveitado de coração e a gente volta para uma próxima aula aí em alguns meses mais para frente aí, algumas semanas, mas a gente vai ter mais aulas dessas, mas por enquanto vai ficar aqui gravado para você. Você pode revisar essa aula se ficou com alguma dúvida no preenchimento, tá bom? A gente está lá no grupo do WhatsApp, qualquer dúvida também podem mandar por lá, que ou eu ou a minha equipe a gente vai responder para vocês, tá bom? Um beijão, uma ótima semana e a gente vai se falando. Até!